Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz essa pintura na fralda. Essa fralda não tem aquele barrado liso, a pintura é direto na trama. Como vocês podem ver, fica uma pintura macia, não fica grossa, não está emborrachada. A parte de trás dela fica assim. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Vamos lá? Para que a pintura fique assim, bem bonita quando é trama, eu comprei uma placa de isopor de mais ou menos uns 4 centímetros de altura, encapei ela com papel laminado. Aí eu escolhi o desenho que eu queria pintar, passei para fralda. Aqui eu coloquei um tecido. Se você quiser, você coloca. Se você não quiser, você não coloca, não tem problema. A única diferença é que quando você coloca um tecidinho embaixo aqui da fralda, todo o excesso de tinta passa para ele. Isso faz com que aqui atrás não fique emborrachado. Se você não colocar, não tem problema algum. Você vai conseguir pintar normalmente. Depois que eu escolhi o desenho, passei para a fralda. Eu coloco ela em cima dessa placa aqui de isopor encapado. Comprei esses alfinetinhos de mapa. Vou pegar para vocês verem. Esses alfinetinhos, eles são bem pequenos. Esses alfinetes você compra em papelaria. Feito isso, você vai colocar sua fralda em cima dessa placa encapada e vai colocar esses alfinetinhos de 1 em 1 centímetro, esticando bem toda a sua fraldinha, para que aqui fique bem esticada para você poder pintar e não ficar uma pintura grossa. Você faz em volta de todo o desenho, deixando um espaço que você vai conseguir pintar, que não vai te atrapalhar. Essa aqui eu fiz da mesma forma. Vocês podem ver que não ficou a marca aonde eu furei na fralda. Depois que você pintar, depois que você pintou o seu desenho, você vai tirar com cuidado esses alfinetes. Você retira a fralda daqui. Depois que estiver completamente seca, é só você passar e o seu trabalho vai ficar perfeito. Não vai parecer que você furou sua fralda, porque ela é trama e quando você coloca os alfinetes, automaticamente eles vão entrar sem estragar sua fralda. Lógico que você tem que ter cuidado quando for fazer isso. Vamos lá? Para fazer esse fundinho, a gente vai precisar do amarelo canário. Você pega uma bandejinha, coloca um pouquinho desse amarelo. Você vai precisar de clareador incolor. E eu gosto de usar soro fisiológico. Umas 4 gotinhas de soro. Mistura bem. Eu quero que fique mais clara, igual essa daqui. Como eu coloquei um pouco a mais de tinta, não tem problema.
é só a gente tirar um pouco. Não tem problema algum você voltar para o vidro, porque a mistura tem o soro e tem o clareador incolor. Então não tem problema algum, você não vai estragar sua tinta se você fizer isso. Como eu tirei um pouco do amarelo porque eu achei que estava muito escuro, é só voltar e colocar um pouquinho do clareador incolor. Quero que ela fique um pouquinho mais líquida. Eu vou acrescentar de novo 2 gotinhas de soro fisiológico. Ficou da cor que eu queria. Agora esse processo é simples. Você vai pega um pouquinho da tinta no seu pincel e vai depositando na fralda. Lembrando sempre que não precisa pôr muita força entre o pincel e a fralda. Com a mão levemente, fazendo um movimento circular, você vai aplicando na fralda. Eu estou fazendo assim porque eu quero um tom suave. Porém, tem várias artesãs que mostram várias maneiras de você fazer o fundo da sua pintura. Você vai praticando. Pega um pedacinho de tecido, vai treinando, praticando. Não queira já fazer a primeira e sair vendendo. Esse é o erro de muitas artesãs, de início. Primeiro você tem que treinar, se acostumar com a fralda, com o pincel. Prestar atenção nas tonalidades das cores. E aos poucos você vai se adaptando ao jeito que você se dá melhor em pintar. Não precisa ter medo. Procure sempre desenhos simples para você começar, para você que está aprendendo. Não tenha medo se a tinta de fundo pegar um pouquinho do seu desenho em cima do risco. Não tem problema algum. Óbvio que quando é fundo, a primeira tinta que você coloca, ela tem que ser sempre suave. Se você colocar uma cor escura e pegar em cima do seu desenho e depois você for querer colocar uma cor clara em cima, é óbvio que vai aparecer. Agora a gente vai entrar com a segunda cor de fundo. Já volto para mostrar para vocês. Eu quero colocar mais um tom de fundo. Como vocês podem ver, nessa outra pinturinha tem alguns pontos de azulzinho.
Esse azul eu vou estar usando o azul celeste, com a pontinha do pincel. Você pega um pouquinho, pega mais um pouquinho, deposita na bandejinha. A gente coloca o clareador incolor. E aqui tem que ir com calma e aos poucos. Vou pegar mais um pouquinho. Não tem como falar a quantidade, porque aqui, como é pintura, nesse momento é você que vai ter que perceber o tom que você quer deixar. Por isso que é bom ir colocando aos pouquinhos, né? Para que a tinta fique mais diluída, eu vou colocar 2 gotinhas de soro fisiológico. Eu coloco soro porque eu acho que ele ajuda a diluir melhor a tinta e não fica uma tinta grosseira. Essa tonalidade pra mim está bom. Não sei se tá dando pra vocês conseguirem ver. Espero que sim. E a mesma coisa, pouquinha tinta no pincel. E vamos fazer pequenos pontos com essa tinta. Eu vou colocar um pouquinho aqui, movimento circular. Sem precisar apertar demais o pincel na fralda. É sempre bom quando você for pintar ter uma foto ou uma imagem colorida para que você possa ir guiando a sua pintura, principalmente quando você está começando. Esse vídeo vai ficar assim um pouquinho longo. Espero que vocês tenham paciência e consigam assistir todo ele. Estou fazendo com muito carinho. Meninas, eu estou sozinha e às vezes pode ser que saia um pouco de foco e eu não consigo perceber, tá bom? Peço que vocês compreendam, entendam. Eu estou começando agora a gravar o vídeo para vocês, para ajudar. Pronto, agora eu vou pegar as outras cores e já mostro para vocês. Bom, para essa borboleta a gente vai usar o rosa bebê, o rosa chá, branco e o clareador. Primeiro a gente vai fazer o fundo dela.
Essa fralda, quando é pintura na trama, não tem como. É uma pintura que demora, porque toda vez que você vai colocar a tinta na fralda, você tem que fazer esse processo de diluir a tinta. Se você pegar a tinta daqui e já ir direto na fralda, com certeza vai ficar uma pintura grossa. Não vai ficar uma pintura bonita. E esse trabalho com a trama não tem como. É um trabalho com paciência. Se você for uma pessoa que tem muita pressa, que é um trabalho muito rápido, provavelmente você não vai gostar de pintar esse tipo de fralda. Olha, aqui eu coloquei a tinta rosa bebê. Coloquei o clareador e vou colocar 3 gotinhas de soro. Mistura bem. E aqui não tem segredo. É só preencher a borboletinha. É só ir preenchendo. Olha, eu vou preencher e já volto para mostrar pra vocês, senão o vídeo vai ficar longo demais. Eu vou preencher essa daqui e vou preencher essa. E já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar e a gente já vai para o próximo passo. Pronto, meninas. Eu preenchi essas 3 borboletinhas. Agora a gente vai vir com a sombra. Para a sombra, dessa primeira borboletinha, a gente vai usar o rosa chá. Como a gente vai trabalhar com a sombra e a parte aqui de baixo já está úmida por causa do fundo, não precisa se preocupar que essa tinta não precisa ser diluída. Automaticamente, desculpa gente, vizinhos barulhentos, não tem como. Automaticamente essa tinta de sombra que você tá colocando, você vem misturando ela com essa com fundo. Desculpa, meninas, é que tem hora que a gente fica irritada por falta de respeito, mas espero que vocês compreendam. Lembrando, pouquinha tinta no pincel, com um movimento circular. Você vai misturando uma tinta com a outra. Quando eu risquei essa fralda, eu usei o carbono próprio para tecido, mas esse aqui é naquela cor de preta. Eu não recomendo, eu não gosto. Eu prefiro a verde ou a vermelha.
Mas como eu só tinha esse no momento, eu tive que usar esse mesmo. Mas como vocês podem ver, sumiu totalmente o risco depois que a gente coloca a tinta. Mas dependendo da pintura que você for fazer, é melhor usar o carbono vermelho ou verde. Essa aqui eu vou usar o rosa escuro. Pouquinha tinta no pincel. Lembrando, o que está embaixo é sombra, o que está em cima é luz. Um pouquinho aqui. Essa daqui eu vou voltar com rosa chá. Agora, com o branco, a gente vai dar a luz. Pouquinha tinta no pincel. Aqui tá em cima, então aqui, ó, eu coloco luz. Movimento circular com o pincel. E vai misturando uma tinta com a outra. Não precisa ter medo da pintura. Ela é sua amiga e não sua inimiga. Olha, vocês viram que aqui eu não tinha colocado rosa chá, porque aqui é luz. Essa aqui, lembra que eu coloquei a sombra aqui, perto do corpinho da borboleta? Então, a luz vem aqui, ó. Movimento circular. A pintura é assim, meninas, não pode ter pressa. É demorado. Infelizmente, não é valorizado o nosso trabalho artesanal.
E vocês podem pintar 10 fraldas com o mesmo tipo de desenho. As 10 vai sair diferente. Lembra, você não é uma impressora. Esse é um trabalho manual. Cada trabalho você vai poder sim usar as mesmas cores, mas ele jamais vai ser igualzinho um com o outro. Espero que esteja dando para vocês entender. O mais triste é quando a gente ouve as pessoas falar: nossa, mas é caro. E não pensa o tempo que a gente demora para fazer, o carinho, a dedicação, o amor. Por isso que você que está aí fazendo, dedique-se, coloque seu amor, seu carinho. E não desanime. Infelizmente, alguns vão valorizar, outros não. Bom, agora a gente vai fazer as asinhas dessa borboleta e dessa. Agora a gente vai usar o lilás bebê e o lilás. Lilás bebê a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o rosa bebê. A gente vai colocar um pouquinho na bandeja. Um pouquinho do clareador incolor. Três gotinhas de soro fisiológico. Mistura bem. Lembra que eu falei pra vocês que não tem como falar quantidades? Pra mim aqui eu quero mais um pouquinho do lilás bebê. Por isso que é melhor você ir colocando aos poucos a sua tinta. E você vai controlando a tonalidade que você quer que fique. Não sei se vocês conseguem ver. Agora a gente vai preencher. Eu vou preencher a asinha dessa borboleta, dessa, e já volto pra mostrar pra vocês. Pronto, meninas, preenchi essa borboleta e essa com lilás bebê. Agora, com lilás, a gente vai fazer a sombra. Lembrando, o que tá embaixo é sombra, o que tá em cima é luz.
Aqui eu quero um pouquinho de sombra. Aqui também. Um pouquinho de tinta no pincel. Agora, com o branco, a gente vai colocar a luz. Lembra que aqui foi a sombra? Aqui a gente coloca a luz. Um pouquinho de luz aqui. Um pouco de luz aqui. Lembrando de misturar uma tinta com a outra. Lembrando que você pode usar sua criatividade e fazer as borboletinhas das cores que você mais gostar. Agora a gente vai fazer o corpinho dela. O corpinho dela a gente vai usar o camurça, o jatobá e o branco. Eu vou usar essas cores porque eu quero esse tom mais suave. Vou colocar um pouco da tinta camurça na bandejinha. Clareador incolor novamente. Três gotinhas de soro. Mistura bem. Quando você fizer isso, você vai pensar, nossa, estraguei a tinta. Mas não estragou não. Pode ficar tranquilo. Só mexer bem. Você só precisa prestar atenção para não diluir demais. Senão a tinta pode expandir e você pode manchar seu desenho. Por isso que eu falo, sempre vai colocando aos pouquinhos. E aqui é só a gente preencher todo o corpinho da borboleta.
Não tem segredo. Eu preenchi essa. Agora eu vou preencher todas elas e já volto pra vocês verem como que ficou. Eu preenchi o corpinho de todas as borboletas com camurça diluído. Agora eu vou entrar com a sombra, a cor jatobá. Um pouquinho de tinta no pincel. Aqui eu quero sombra. Aqui eu quero sombra. Agora com o branco a gente vai fazer a luz. Um pouquinho de tinta no pincel. Lembrando, meninas, que não tem como eu falar a numeração do pincel. O meu já até sumiu e eu não lembro mais. Mas a dica é simples. Quando for área menor, pincel menor. Quando o desenho for maior, procure um pincel maior. Para fazer o fundo, a gente usou o pincel maior. Para preencher as asas, que é maior, a gente usou esse um pouquinho maior. Esse aqui deve ser o número 4. Já tá até velho e gasto, preciso comprar outro. E as áreas menor, a gente faz com um pincel menor. Aqui eu quero luz. Um pouquinho de tinta no pincel. Lembra que aqui eu coloquei a sombra? Aqui eu coloco a luz. Olha, aqui tá a sombra. Aqui a gente coloca a luz. Aqui tem sombra. Aqui você coloca a luz. Sempre colocando a tinta, fazendo um movimento circular.
Quando você faz esse movimento, uma tinta, ela praticamente ela se encontra com a outra. E aí seu trabalho não fica um trabalho manchado. Agora, para esse detalhe da borboleta, a gente vai usar o amarelo bebê, um pouquinho do amarelo bebê, um pouquinho de clareador, duas gotinhas de soro fisiológico. Mistura. Agora a gente vai preencher o detalhe da borboletinha. Com um pincel menor, a gente vai preencher essa bolinha menor. Você aproveita essa misturinha e já faz o miolinho das florzinhas. Agora, com o amarelo canário, a gente vai fazer a sombra.
Agora com o amarelo melão. Eu estou usando melão, mas você pode usar o ouro. Um pouquinho de tinta. Agora com o branco. Ah, esquecemos dessa aqui. Ainda com o amarelo melão. Sombra dessa aqui. Agora com o branco. Agora a gente vai para essas florzinhas. Como aqui é muito pequeno, eu não faço o procedimento de misturar as cores das tintas. Eu venho direto com o clareador incolor. Eu passo ele, a florzinha. Aqui é rápido, não tem segredo. Feito isso, eu vou pegar o rosa chá. Com um pouquinho de tinta no pincel. Vou preencher a florzinha. Como se você fosse fazer uma meia lua. Essa eu quero rosa, essa eu quero lilás. Essa eu quero rosa.
Essa eu quero lilás. Essa eu quero rosa. E essas duas vai ser lilás. Agora com o lilás bebê, não lilás bebê não, com o lilás, mesma coisa, um pouquinho de tinta no pincel, e você preenche a florzinha. Meninas, os próximos vídeos eu vou fazer em partes, porque assim fica muito longo. E acredito que fica cansativo para vocês assistir também. Próximo eu vou tentar desenhos menores pra gente pintar mais rápido, pra vocês ir aprendendo. Agora com o branco, um pouquinho de tinta no pincel, e de um lado da florzinha você coloca o branco. Movimento circular. Não tem como caprichar demais, porque é trama. E se você mexer muito o pincel, você vai acabar abrindo a trama da fralda. E não é isso que a gente quer. Então você tem que pôr suavemente, fazer o movimento circular suave também, mas não pode ficar mexendo demais, senão você estraga a sua fralda. Mesma coisa que eu fiz nessa aqui, eu vou fazer nessas aqui. E já volto pra vocês verem. Pronto, meninas. Coloquei o branquinho nas outras florzinhas. Agora a gente vai para o detalhe. Para o contorno do corpinho da borboleta e a anteninha dela, eu vou usar o chocolate. Com um pincel fininho de contorno. Lembrando que na trama ela é mais difícil para fazer contorno,
Por isso, você tem que preferir desenhos para esse tipo de fralda, desenhos mais simples. Quanto mais detalhado, pior vai ser para você fazer os detalhes com esse tipo de pincel. Não adianta fazer correndo. Você precisa de ter calma, paciência. Olha, vocês viram que eu contornei essa aqui. Eu vou fazer a mesma coisa nessas outras borboletinhas. Pronto, meninas. Agora com cena natural, eu vou fazer o contorno desse detalhe da borboleta. Com o cabo do pincel, eu vou fazer um detalhe aqui na asinha dela. Essa daqui, eu vou fazer esse detalhe. Agora com o rosa chá, eu vou fazer o contorno dessa borboleta e dessa aqui. O contorno da fralda, quando é trama, ele é assim mais difícil de fazer, mas não é impossível. Agora eu vou fazer nessa aqui e nessa e já volto. Agora com rosa escuro, eu vou fazer o contorno dessa aqui.
eu disse, infelizmente esse vídeo ficou muito longo. Mas se vocês quiserem aprender, vocês vão ter que ter paciência de assistir. Com essa mesma cor, eu vou fazer o detalhe da florzinha. E não adianta, menina, só colocar a tinta. O detalhe é que faz a diferença. Com lilás. A gente vai fazer detalhe florzinha. Agora com a cor branca. Antes do branco, a gente vai usar caramelo. Caramelo pra gente dar um detalhinho, fazer o contorno do miolinho da florzinha. Agora sim, com o branco, a gente vai fazer os detalhes. Vocês conseguem perceber que o detalhe faz a diferença na pintura? Com a parte de trás do pincel,
gente vem fazendo o detalhe. Agora, com o marrom, eu vou fazer esse detalhe. Eu vou fazer todo esse detalhe e já volto para vocês verem. Olha aí, meninas. Fiz todo o contorninho. Agora é só esperar ela secar um pouquinho, não totalmente. Tirar os alfinetinhos. Aí sim esperar ela secar por mais tempo. E depois passar. E aí ela vai ficar como essa outra aqui. E assim ficou a nossa pinturinha na trama. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!